Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela participação do Rodrigo, da equipe de Gideões. Ficamos felizes em recebê-los aqui. E felizes, né? Por participar também do vosso ministério. Estamos recebendo aqui algumas visitas pela primeira vez e gostaria que o Hector trouxesse aqui para nós o seu filho. Estava olhando ali atrás e pensando comigo, né? Nossa, Deus, uns dias atrás aí vi esses meninos, crianças, agora eles estão carregando criança no colo, né? Estamos cheios de nenéns aqui. Olha o tamanho dele. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá só... Não, minha esposa. Cadê? Por que não veio? Tá tímida? É tímida. Vem cá. Tágila, vem cá também você, filha. Davi tá dormindo, né? Só dorme, né? Essa é a mãe? É a mãe. Olha o tamanho dela. Como que é o nome do neném? Arthur e Jesse. Arthur e Jesse. Quem são os pais da Jesse? Ele é pai. Venham cá, filhos. Você que é o pai da criança. Apresentar. Como vai? Você que é o pai da criança? Então, é contigo mesmo que eu quero falar. Vamos ficar de pé? Estenda suas mãos aqui para abençoar essas crianças. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que estamos na Tua presença, neste culto, em que prestamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. E também, Senhor Deus, o nosso agradecimento por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelos irmãos que estão nos visitando nesta noite. E especialmente, Senhor, porque a motivação deles em nos visitar é trazer os seus filhos para que nós os abençoemos, como se pudéssemos abençoá-los mais ainda do que eles já são. Mas nós, em nome do Senhor Jesus, invocamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida dessas crianças. Sabemos que elas lhes são caras e sabemos que o Senhor tem um plano para cada uma delas, ó Pai. Então nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa-os e abençoa os seus pais também, Senhor. Em nome de Jesus, dá prosperidade para a vida, dá prosperidade, Senhor Deus, para a Tua salvação, para o engrandecimento do Teu nome, ó Pai. Sejam plantadas nessas sementes aqui, coisas que vão exaltar e glorificar o Teu nome e que vão abençoar a família e também a Tua igreja, ó Pai. Nós abençoamos e apresentamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Está apresentado. Parabéns. Pode sentar. Pode sentar, irmãos. Puder dar um retorno aqui para mim, que só estou vendo frente agora. Aleluia. Eu gostaria de... Ficou ótimo. Eu gostaria de, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, hoje eu quero falar sobre aliança, né? Mas eu quero dar uma palavra para as crianças, ou aliás, para os pais em relação às crianças. Porque Deus tem nos levantado nesse ministério
de crianças, jovens, adolescentes. E nós temos sido abençoados, que não é fácil, né? Cada ministério tem a sua dificuldade, assim os gideões têm a dificuldade deles, né? Nós temos a nossa dificuldade, porque nós estamos num mundo selvagem. Como já disse aqui, né? Outro dia eu preguei sobre os grupos de risco. As crianças são um grupo de risco. E então não é fácil criar filhos, ou crianças, ou jovens, porque os desafios são muito grandes, né? Principalmente porque os pais dificilmente estão preparados para criar filhos. Alguém da área, né, disse: se você quiser criar filhos, você tem que começar dos avós. Você tem que começar 2 gerações antes, para você ser bem sucedido na criação dos filhos, né? Eu acredito nisso, porque como avô, eu tenho aprendido muito hoje. A minha escola chama-se Benjamin, 1 ano e meio, Letícia, 3 anos, Joãozinho, 4 anos, Lara, quase 5 anos, e temos um adolescente também, né? Que é a Laura. Então, esse tem sido a minha escola. Fora, evidentemente, as crianças que nós temos participado na educação delas, na criação, na família delas. Muitos deles estão aqui. E muitos agora são pais. Se eu começar a chamar aqui os pais, né? Grace com 2, o Hector, Tágila, e todo mundo trouxer a meninada aqui, vai ser uma creche aqui só deles, né? Então, isso é uma realidade na nossa vida. Então eu quero aproveitar aquilo que eu tenho aprendido para ajudar vocês a abençoarem seus filhos. Coisas que eu não fiz com os meus filhos. Confesso a dizer para vocês, eu aprendi agora. Quisera eu ter aprendido quando eu tinha apenas 21 anos de idade, quando me casei. E com 22 anos de idade que eu tive meu primeiro filho, o Rodney. Então cometi muitos erros com os meus filhos e hoje também, isso também me ajuda a entender, porque hoje eu vejo como eles são, como eles agem comigo, e eu reconheço que eu é que falhei com eles, eu errei com eles, e por isso eu vejo os problemas que nós temos hoje em relação a isso. Então aprenda isso. Alguns detalhes que vão nos ajudar. Nossa igreja principalmente precisa conhecer isso, porque são coisas que nos ajudam, nos fortalecem no nosso ministério, que é trabalhar com crianças, e principalmente vocês que veem, que têm filhos, e vocês que veem que nós temos muitas crianças. Temos um grande projeto na nossa igreja. Temos uma igreja muito grande de crianças. Poucas igrejas têm essa visão, e nós temos que desfrutar do máximo a respeito disso, né? Então eu queria dizer para você uma coisa que eu descobri: criança não brinca, criança não gosta de brincar. A nossa interpretação, quando vê as crianças brincando, entre aspas, é porque nós não temos realmente uma interpretação correta do que elas estão fazendo. Elas estão aprendendo. A criança está sempre no processo de aprendizado. Ela já nasce procurando conhecimento através da boca, né, do gosto, leva tudo na boca porque ela quer conhecer as coisas. O sentido delas vão sendo experimentados a partir das experiências que elas vão tendo no dia a dia. Então criança não brinca. Quando ela pega um brinquedo para mexer com ele, ela está simplesmente explorando tudo o que ela quer saber, o que aquele brinquedo pode revelar a ela.
Então nós temos que aprender isso, que tudo que acontece ao lado de uma criança é uma escola. A criança está aprendendo 24 horas por dia. Ela não aprende só quando ela vai na escola, ela aprende o tempo todo. E é por isso que a gente tem que procurar explorar as 24 horas que temos com as crianças, para ensiná-las, para aplicar nelas o ensinamento bíblico que diz: ensina a criança, ensina a criança, ensina a criança, que ela vai aprender, porque ela não é burra, ela é capaz, ela foi preparada por Deus intelectualmente, psicologicamente, ela foi preparada por Deus para aprender. E o que você faz vai servir de grande ensinamento para ela. Por isso que a criança deve brincar. Vamos usar a nossa linguagem. Não é brinquedo, elas estão estudando, elas estão aprendendo. Elas estão dominando a física, elas estão dominando a química, elas estão dominando a matemática, elas estão dominando tudo, quando elas estão praticando as coisas, né? Então, eu estava ali atrás e uma das crianças chegou para mim e falou assim: eu posso trazer o meu mascote aqui na igreja? É o brinquedo, né? Aí conversando com a criança, ela explicou para mim: é que ele é meu mascote e tal. Eu falei: traz. Então, entenda o relacionamento da criança com o brinquedo. O que é o brinquedo para ela? É a extensão da família dela, é a extensão dela. A boneca é a extensão da família, por isso ela brinca com a boneca, dá nome para a boneca. A boneca é filha, o boneco é filho, o brinquedo tem nome, tem cheiro, e ela gosta de estar junto ali. E você deve aproveitar isso, e você deve ensinar as crianças usando o brinquedo dela como extensão da sua família. Eu gosto muito daquela série Toy Story, que é a história de brinquedo, né? Porque ensinam coisas muito interessantes ali, nesse nível de brinquedo. Então a gente podia aprender muito com isso, né? Quando você vê uma criança destruindo muito o brinquedo, quer dizer, tem aquela curiosidade de conhecer o que tem dentro da barriga da criança, dentro da barriga do boneco, né? Mas a parte disso, cabe a nós instruir a criança, aprender a criança a guardar os brinquedos, a ensinar a criança a cuidar do brinquedo. Fala para ele não é teu filho, cuida do teu filho. Dá a responsabilidade para a criança para cuidar do brinquedo, porque é a extensão da família. Ele aprendendo isso, vai valorizar muito mais a questão familiar e vai aprender muito mais da questão familiar a partir de um brinquedo. Amém? Então, mantenha a criança junto de si, faça ela aprender as coisas, faça ela entender as coisas. Nós na igreja, principalmente nós líderes aqui, temos que ter muito cuidado com isso, né? Eu estava em casa assistindo os vídeos. Nós temos muitos vídeos, né? Então nós tínhamos o culto lá do portal, e nós estávamos vendo alguns vídeos antigos, e aí a Raquel ministrando louvor, né, logicamente ela tem aquela preocupação. Imagine você, o papel da minha filha, a dificuldade que ela tem, além de estar aqui na frente, naquela preocupação de ministrar o louvor, ainda tem um neném no pé. Então, lá na gravação, você vê ela ali fazendo o seu trabalho com muita diligência, com muito cuidado, e a Lara ali tentando chegar perto dela, e aí nós dois, eu e a Lara assistindo o filme, a Lara disse assim: ela não deu atenção para mim. 4 anos de idade. Aliás, agora tem 4, na época tinha 3 anos de idade, né? Mas agora ela interpretou: ela não deu atenção para mim. Então nós precisamos ter cuidado com isso, né?
Dizem os entendidos que nós perdemos os nossos filhos dentro de casa, não é lá fora não. Outro dia uma criança me procurou e falou assim: pastor, joga videogame comigo? Eu fiquei enrolado porque eu não sei jogar videogame. Eu falei para ele assim: ai, me perdoa, filho, mas eu não posso, eu não sei jogar. Eu não sou da geração videogame. Eu acho que é interessante, às vezes nós ficamos até criticando essa geração videogame, mas eu entendo isso também, quero dar uma palavra a respeito disso, porque eu disse, né? O brinquedo não é brinquedo, é uma fonte de aprendizado. Meu filho mais velho, por exemplo, com 14 anos, eu me lembro de ter comprado o primeiro computador para ele, e eu aprendi junto com ele a mexer no computador. Era aqueles que a tela era preta, do DOS ainda, não tinha Windows, 8 bits, bem velho mesmo, bem mais o modelo mais antigo possível, e eu tive que aprender com o meu filho ali. Então, às vezes nós criticamos as crianças de brincar com videogame, jogos eletrônicos, mas é a geração deles. É o que eles vão enfrentar hoje. Se meu filho domina a informática, hoje se meu filho trabalha bem nessa área e é até produtor de vídeo, é porque lá atrás ele já vinha praticando, conhecendo, né? Agora eu fico apertado, porque o Joãozinho chega para mim e me dá o joguinho e fala assim: ô vô, me ajuda a passar dessa fase, que eu não passo dessa fase. Aí eu falo: ai meu Deus do céu, eu também não passo dessa fase. Acho que tinha que proibir os fabricantes de joguinho, depois esse joguinho, que a gente não passa da primeira fase. Ou senão vamos para o Come de novo, vamos voltar para o jogo mais antigo, mais fácil. E você, quando for baixar jogo para o seu filho, veja se você consegue passar da primeira fase. Se você não conseguir, mude de jogo. Senão quando ele crescer, ele vai ser com aquela mentalidade: eu não passo da primeira fase, eu não passo da primeira fase. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia, graças a Deus. Hebreus 12. Eu quero falar sobre aliança. Às vezes você pode perguntar: por onde é que o senhor tira esses temas que o senhor prega? Com vocês. Ou na semana, ou as coisas me acontecem, algo me acontece, e eu falo: nossa, eu preciso ensinar sobre esse assunto. E eu creio que o Espírito Santo fala nas circunstâncias, amém? Ele coloca a gente em algumas circunstâncias para que a gente aprenda alguma coisa. Como eu amo o livro de Hebreus, é tão lindo. Outro dia nós falamos sobre a fé, né? Que coisa linda. Aquele vídeo sobre a fé é maravilhoso. Eu assisto e falo: eu amo o que esse pastor falou. Eu gosto demais. Que coisa tremenda aquele ensinamento. Hoje eu quero falar sobre aliança e eu quero ler esse capítulo. Tenha paciência comigo, porque é tão lindo, eu não tenho jeito de não ler isso aqui. Podia encurtar o tempo e falar: gente, o tempo é curto mesmo, mas preste atenção nisso. Se puder, leia comigo. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga glória a Deus. Nós temos uma carreira para correr, irmãos, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ele está dizendo assim: olha o que ele sofreu e vê o que você sofreu, e vê se você pode falar que está cansado. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, está citando a Escritura, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Por isso, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, anima-te, e fazei veredas, caminhos direitos para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Agora aqui sobre as alianças: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, a sua voz abalou a terra,
Mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus eterno, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Mais uma vez estamos diante desta palavra, tua palavra, palavra tremenda, palavra maravilhosa, palavra carregada de poder, de ensinos, de revelações e conhecimentos, dos quais, Senhor Deus, nós temos tão pouco conhecimento. Mas ajuda-nos nesta noite a entrar mais, a conhecer mais, a participar mais, a entender mais e a te servir mais, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, abre os nossos olhos, flua o Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, trazendo-nos um entendimento além da mera letra, ó Pai. Nos abençoa, abençoa a tua igreja. Quantos aqui, Senhor, vieram felizes nesta noite, porque queriam, Senhor, buscar a tua voz, a tua presença, e ouvir e aprender de ti. Então, meu Deus, tu és o Deus que responde a oração deles e a nossa, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, alianças. Vocês lêem esse texto aí umas 10 vezes, muito bom. Nosso Deus se revela para nós como Deus de alianças. Nosso livro básico aqui é a Bíblia, do grego Bíblia, quer dizer livros. Tem uma grande divisão aqui do Antigo e do Novo Testamento. Antiga aliança, nova aliança. E nós vemos na Bíblia que a questão da aliança é uma questão importante na Bíblia e que sempre foi tido em grande conta. As pessoas sempre respeitavam as alianças. As pessoas sempre entenderam bem o que significa alianças. Houve situações em que as pessoas fizeram alianças por causa dessas alianças, elas agiram contrário à sua própria vontade, mas elas permaneceram firmes para não quebrar alianças. Os reis fizeram alianças, reis faziam alianças, pessoas fazem alianças, e até hoje nós fazemos aliança, né? O casamento é uma aliança. Então a Bíblia nos ensina, do começo ao fim, a importância da aliança. O que é aliança? É um contrato, é um concerto, é um documento, é um gesto de comprometimento de pelo menos duas partes, né? E a aliança só sobrevive quando as duas partes respeitam o contrato, respeitam as promessas, respeitam os seus fundamentos. E ai daquele que, tendo prometido, não cumpre a sua parte na aliança, né? Ele já é amaldiçoado por natureza. A própria Bíblia já amaldiçoa aquele que descumpre trato, que não cumpre contrato, né? Que não leva a sério a questão da aliança. Tem coisas tão simples na Bíblia que o Senhor diz assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Toma cuidado com o que você fala. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não.
o que passar disso é perigo muito sério para a sua vida. Não precipite em falar nada diante do teu Deus. Não fale nada, porque se você falar, você tem que cumprir. Aprenda isso. E Ele vai exigir que você cumpra aquilo que você falou, porque Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele é fiel às suas próprias palavras. Ele é fiel ao seu contrato. Ele é fiel àquilo que Ele promete. Amém? Esse é um fundamento da fé cristã. Esse é um fundamento da fé cristã. É um fundamento que nós estamos firmados nele e podemos caminhar nele com segurança, se nós o estabelecemos nas nossas vidas. Qualquer um que estiver iniciando a sua vida aí, eu diria até para os casais aí, os jovens aí que estão com o nenenzinho no colo, vocês podem mudar a vida de vocês e estabelecer uma aliança com Deus. É o que vocês devem fazer, inclusive, porque isso é a garantia do futuro para vocês. Se vocês cumprirem a parte, né, do seu trato, do seu contrato com Deus, da sua aliança. Nós tivemos uma experiência essa semana de visitar uma família, né? A pessoa nos procurou, nos induziu a fazer uma visita para a esposa, porque tinha uma pessoa doente na casa dele. E nós não entendemos bem, mas é interessante, porque essa pessoa nos procurou assim, com rogos mesmo, para que a gente fizesse a visita. Mas no fim ele dizia assim: eu sou católico. Então ele estava querendo a visita, não era para ele, era para a família dele, para sua esposa ou filha, no caso era uma enteada. Depois ele explicou: olha, minha esposa já foi crente, já frequentou a igreja, mas decepcionou lá, não sei, com o pastor e tal. E eu fiquei meio constrangido, porque eu sei que a grande maioria das pessoas, infelizmente, não tendo entendimento da fé cristã, tratam o pastor como um rezador, como um curandeiro, como um cara religioso que vai fazer uma reza lá, como se ele estivesse fazendo um despacho, ou estivesse fazendo qualquer outra coisa, e que isso fosse a solução para o problema, como se fosse a irmã Sinira, que resolve todas as questões de amor das pessoas. E eu sei que é assim. Então quando a pessoa me convida, eu falei assim: meu Deus, eu vou perder meu tempo, mas vou lá. Vou lá porque fiquei com dó do homem que tanto insistiu comigo. E conversando com a senhora, ela disse: olha, a minha filha não está aqui. Aí eu percebi que já tinham passado a visita para a filha, não para ela. No começo ele tinha falado que era ela, de agora era a filha. Conversando com ela, ela disse assim: olha, eu fui casada e tal, essas filhas são filhas do meu primeiro marido, e eu frequentava a igreja, eu conheço a igreja, conheço o pastor que ela frequentava e tudo. Então ela me disse assim: mas aí o casamento não deu certo, e nós nos separamos. Hoje eu sou católica de novo. Então você percebe quão enorme grupo de pessoas que adentram da igreja por causa desse tipo de relacionamento. A pessoa era católica ou era de outra religião qualquer, conheceu uma pessoa cristã, evangélica, e passou a frequentar aquela igreja do seu parceiro. Não é que ela se converteu, ela não teve experiência com Deus e não aconteceu nada com ela, mas
por causa da parceria, por causa do casamento, por causa da influência, ela começou a frequentar aquela igreja ali. Ficou mais de 10 anos naquela igreja e não se converteu. Mais de 10 anos e não teve uma experiência de fé. E a hora que acabou o casamento, acabou também o relacionamento dela com aquela religião. Já partiu para outra religião, né? Mas agora tinha um problema. Tinha um problema de saúde em casa, tinha um problema sério. Então, estando na outra religião, eles não acreditavam que o Deus deles na outra religião podiam ajudá-los. Então eles pensam assim, não, o Deus da religião dele acho que vai me ajudar. E vai lá para pedir oração, vai lá para pedir a tua ajuda. Isso é muito comum. E eu não estou aqui dizendo isso para diminuir as pessoas que assim o fazem, porque fazem com ignorância. Fazem porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Fazem porque não têm esse conhecimento do que nos diz a palavra aqui a respeito dessa questão da aliança, do compromisso com Deus. Então, quando eu me virei para ela e disse assim, olha filha, eu vou te dizer uma coisa, uma oração não vai resolver o seu problema. Deve ter sido um balde de água bem gelada na cabeça dela. E eu disse para ela assim, o que resolve o nosso problema é nós termos um compromisso com o nosso Deus, uma aliança com o nosso Deus, um pacto com o nosso Deus. Eu perguntei para ela assim, por que Ele te ajudaria se você não está nem aí para Ele? Por quê? Porque Deus faria alguma coisa para você se você não está nem aí para Ele? Não é? Pense bem, eu estou falando de pessoas que já frequentam a igreja, não é? Há pessoas que não conheceram o amor de Deus, Deus se revela a essas pessoas, faz milagre nessa vida dessas pessoas, alcança essas pessoas e as traz para o Evangelho, porque elas não tinham conhecimento de Deus. Mas para quem está dentro da igreja há 10 anos, por que Deus vai fazer alguma coisa para você se você não tiver compromisso com Ele? Então essa falta de entendimento é que prejudicam as pessoas, pessoas boas, mas que não entendem essa questão. E aí elas ficam reféns da sua ignorância. E a gente refém da nossa situação porque não podemos ajudá-la, mesmo querendo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na cidade, antes de eu chegar aqui na cidade, um presbítero falou para mim, olha pastor, eu estou querendo tanto que o senhor chegue lá na cidade, porque eu tenho um amigo lá, ele é católico, e ele precisa muito, ele bebe, e ele vive endemoniado, pastor, e ninguém resolve o problema dele. Antes de eu chegar em Votuporanga, aí um dia eu cheguei e esse moço apareceu lá. E realmente, ele ficava endemoniado. É muito raro hoje ver uma pessoa endemoniada, né? Outro dia eu perguntei para Deus assim, ô Senhor, por que antigamente eu via tanta gente ficando endemoniada? E hoje cansei de expulsar demônio também, hoje não tem mais demônio assim que nem antes. Aí o Senhor respondeu para mim, olha, leia as estatísticas, os melhores institutos de estatística, Vox Populi, Datafolha, Ibope, Diese, qualquer um deles vão dizer assim, ó, os demônios estão, eles 99% desempregados. Tem mais demônios desempregados do que gente desempregada hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas estão agindo de tal maneira hoje que os demônios não fazem diferença nenhuma mais na vida delas.
A grande ação do demônio, o grande movimento do demônio é para afastar as pessoas de Deus, causar tropeço na vida delas, afastá-las de Jesus, afastá-las do conhecimento do Evangelho. Mas os demônios estão desempregados porque a ciência cresceu tanto e a evolução do homem, o homem hoje está com tanto saber de tantas as coisas, que por si só ele se afastou de Deus e deu no que deu. E nós vivemos nessa sociedade que nós estamos vivendo. É ou não é? Para que o demônio vai precisar fazer alguma coisa? Se você ouve a palavra, se a pessoa ouve a palavra e não crê, pessoa com a Bíblia na mão e não obedece, que adianta pegar a Bíblia e não ler? O irmão aqui contou a história do menino que achou a Bíblia no lixo e leu e foi abençoado, mas e o que jogou no lixo? O que aconteceu com ele? Assim as pessoas estão agindo hoje. É preciso crer. É preciso crer nesse livro. É preciso crer nessa palavra. É preciso crer no conserto de Deus. É preciso crer no que Ele diz aqui. Se você crer, você praticar, sua vida é mudada, sua vida é transformada. Mas precisa obedecer, só fazer isso. Então estou chegando na igreja e aí vem o presbítero e me apresentou o Luiz, não esqueço nem o nome dele, Luiz, o moço. E não é que ele estava endemoniado mesmo? E oramos por ele e ele foi liberto naquele momento do demônio. Ele nunca tinha sido liberto do demônio. Ele falou: nossa, como estou me sentindo leve, nossa, que coisa maravilhosa. E começou ali a agradecer e tudo aquilo que ele recebeu ali. E depois o Luiz sumiu, foi embora. Aí depois de alguns meses me aparece o Luiz de novo, bêbado, da mesma situação. Eu falei: mas ô Luiz, você foi abençoado, Deus te libertou, Deus abençoou a sua vida. O que você fez? Por que você não continuou na palavra? Por que você não veio na igreja? Não praticou o evangelho? Por que, Luiz? Pastor, eu sou católico, eu voltei para a minha igreja. Eu falei: então você vai lá e pede para o padre tirar o demônio agora, porque eu não vou orar mais por você não. É isso que acontece. A religião católica é uma religião excelente, mas é uma religião. Como tantas outras, toda religião é boa para levar o cara para o inferno. Mas se nós não conhecermos a Jesus e não obedecermos o Evangelho e não vivermos o Evangelho, querido, não funciona. Eu não sei o que você imagina. Talvez você pense assim: Deus é bom e Ele vai cuidar de mim. E não pense que eu não orei pela moça, não, orei. E espero em Deus que ela seja abençoada. Deus é bom e vai cuidar de nós, mas temos que aprender a fazer o seguinte: olha, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Amém? Entenda isso. Aliança é de duas partes. Não existe aliança de um lado só. E o nosso Deus é um Deus de aliança. E o texto aqui nos fala claramente sobre aliança. Jesus é o novo mediador da nova aliança. Ele morreu, Ele fez a parte dele foi morrer, dar a vida dele por você. Ele morreu e Ele sofreu na cruz do Calvário por você e por mim. Ele morreu. Quando você lê esse texto aqui, o escritor dos Hebreus está agindo como às vezes a gente fala, né, usando a ironia.
A gente tem que usar um pouco de ironia, para ver se desperta as pessoas, porque o escritor está falando assim, ó, vocês não chegaram àquela situação lá do Moisés, vocês estão longe daquela situação do Moisés. Moisés ficou aterrado, trêmulo. Eles chegaram no monte lá, leia a escritura, está narrado lá, na história do povo de Israel. E Deus estava lá no monte, e Deus estava se manifestando ali. E o povo, era grande a presença de Deus ali naquele monte. Se algum animal tocasse um monte, morria. Qualquer um que tocasse um monte morria. Por quê? Porque o Deus é extraordinário. Ele é santo. Como podemos nós chegar na presença de um Deus santo? Então o escritor falando assim, vocês não fizeram isso não. Você já sofreu até o sangue? O escritor está falando aqui, ó, leia o texto para você ver. Os mártires, em testemunho do evangelho, chegaram ao sangue. Sabe o que significa? Morreram, ou foram maltratados por causa do evangelho. Vocês não chegaram nisso não, gente. Vocês estão no ar-condicionado, vocês reclamando do calor. Ai, pastor, está muito calor. Muda de Votuporanga então, vamos para Santa Catarina. Vocês não chegaram a essa situação, gente. Vocês não sabem o que é sofrimento. Vocês não sabem o que é martírio. Vocês não sabem o que é luta. Estão se queixando do quê? Reclamando do quê? É isso que eu estou dizendo aqui, tentando traduzir para você o que o escritor de Hebreus está querendo mostrar para nós. Mas ele diz uma coisa maravilhosa. Eu glorifico a Deus. Ele diz, mas vocês chegaram ao Monte Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, Cristo nos céus. Chegaram ao juiz, Deus juiz de todos, aos espíritos dos justos, a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vocês chegaram aí? Amém? Então eu tenho uma aliança com esse Deus. Nós temos uma aliança com esse Deus. E a aliança diz o seguinte: que eu posso ficar tranquilo e sossegado. Se eu fizer a minha parte, Ele vai fazer a dele. Ele vai fazer a dele. Eu posso ser dizimista sim, eu posso gastar o meu dinheiro na obra de Deus sim, eu posso trabalhar na obra de Deus. Eu não vou levar prejuízo. Eu não vou tomar prejuízo. Eu não vou tomar prejuízo de servir esse Deus, de gastar a minha vida na obra de Deus. Eu não tomei prejuízo com os meus 60 e quase 5 anos servindo a Deus. Eu não tomo prejuízo. Eu estou no lucro. Ele foi fiel, Ele é fiel, e Ele será fiel. A aliança do Senhor. A aliança do Senhor. Vamos viver essa aliança com Deus. Vamos viver esse pacto de vida com Deus. Sem medo. Sem receio, com a certeza de que Ele faz a parte dele. Aleluia, 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 glória a Deus. Ele é bom, não é não? Deus é maravilhoso. Gente, nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus tremendo.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Porque você é muito forte? Não, mas o meu Deus é forte. O meu Deus é fiel, é verdadeiro. Eu não temo mal. Não temo mal. Me lembro que quando comecei a trabalhar no pastorado de uma igreja na Vila Brasilândia, já ouviram falar da Vila Brasilândia? Só tem notícia boa lá, ó. Os principais focos de dengue, principais focos de tráfico em São Paulo. Eu ia com meu Fiatzinho 147, eu punha a Bíblia no painel assim do carro para os traficantes saber que era pastor que estava chegando. Muitas vezes numa casa, pregando o evangelho numa casa, e a rota comendo bala no vizinho. Um dos presbíteros nossos pegou um traficante baleado, e ele falou: pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Um traficante dentro do carro, baleado, ele saiu para levar, largou ele lá no hospital. Bala comendo na frente da igreja. Menos de um mês eu fiz o ofício fúnebre de segurança da chefe do tráfico da Brasilândia. Menos de um mês de trabalho na Vila Brasilândia. Hoje eu não gosto de passar lá nem para passeio. Quantas vezes entrando no Hospital das Clínicas, já fez visita no Hospital das Clínicas? Já? Entra na enfermaria de Queimados, por exemplo, você vê o cheirinho. Hã? Vai fazer uma visita. Os vírus estão assim, ó, você sente no ar aquele cheiro da enfermidade, da doença. Se eu fosse hipocondríaco, não chegava nem na porta. Mas quantas vezes lá na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, levando uma irmã lá para ser atendida, e os baleados chegando, e eu não tinha gente para atender, eu virava enfermeiro e para tirar a pessoa do carro e arrastá-la para dentro para socorrer. 1000 caindo do meu lado, 10.000 caindo à direita. Faça a obra de Deus, querido. Faça a obra de Deus. Nós estamos na favela. Tem gente que tem até medo dessa palavra. Favela, favela. Vê se arrepiou aí. Vê se arrepiou aí na sua pele. Favela, 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 favela. Pastor, você não tem medo? Aquele cara ali é viciado. Ele que tem que ter medo, ele que tem que tomar cuidado. Eu tenho Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Não fique 10 anos na igreja para morrer na praia não, filho. Não fique 10 anos na igreja nadando e morrendo na praia não. Aprenda. Aprenda, se você praticar a sua parte na sua aliança, Deus é fiel. E Ele vai abençoar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele entrou em aliança conosco para abençoar a nossa vida. Para soprar sobre nós as suas bênçãos. Derramar bênçãos sacudidas, diz a palavra, transbordantes. Então dê, e Deus te retribuirá. Amém? Aleluia. Pastor Rodrigo quiser terminar com louvor aqui, fique à vontade. Vamos ficar de pé?
Quando você orar e falar com o Senhor, lembre-se disso, diga para Ele: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Deus cuida de mim. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu faço a minha parte. Eu dou testemunho. Eu falo de Jesus. Eu mostro Jesus na minha vida. Eu pratico o Evangelho. Deus está comigo. Amém? Então o pastor Rodrigo vai terminar aqui e orar com vocês.